ouvimos falar muito em faltas, né? A gente, desde o começo, se procurar na história, os primeiros mensageiros de Deus já falavam muito nós tínhamos que observarmos o que nós fazíamos para não cometermos faltas com o próximo. Então, as primeiras leis lá nos 10 mandamentos, né, no Pentateuco da Bíblia, né, que falava também que trazia as leis de Deus e também as leis atribuídas a Deus, né, que eram leis para os homens. E ali tinha muitas faltas, né? Não faça isso, não faça aquilo. Muito não e pouco sim. Então, era sempre nos chamando a atenção para as nossas faltas. Como, de certa forma, a gente faz hoje com as crianças, né? A gente, para as crianças, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Dificilmente a gente pode fazer. Dificilmente a gente fala isso, é sempre não. E assim, não era diferente, porque estávamos nós também na nossa infância espiritual e não poderia ser diferente. E então, nós éramos tratados sempre de forma opressiva. Eles trabalhavam muito na gente o medo, né, e o castigo. Depois veio Jesus e nos mostrou um Deus diferente, um Deus em que não punia, um Deus que era amor. Ele nos mostrou nos ensinou que todos éramos filhos, e como filhos, Deus amava a todos igualmente, e o sol brilhava para todos, a água caía para todos. Mas ele também dizia que pedia para não cometermos mais faltas, para que coisas piores não acontecessem. Muitas vezes ele falou isso, né? Mas ele dizia também, como está lá no livro de João, se eu não me engano, agora não lembro, mas ele dizia que Pedro, a Epístola de Pedro, dizia que o amor cobria milhões de erros. Então ele nos ensina que Deus tem leis, que nós devemos respeitá-las, que nós não precisamos mais dos 10 mandamentos, bastam 2. Se nós observarmos esses 2, dificilmente nós cometeremos faltas, né? Que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e fazermos pelo próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Isso é o suficiente. Mas procurar olhar na essência do que gostaríamos de que nos fizessem, porque hoje poderíamos dizer que um fumante viciado, ele gostaria que desse um cigarro para ele quando ele não tivesse, né? Mas isso para satisfazer uma necessidade do corpo. Se ele estiver consciente desse vício dele, que a necessidade é só do corpo, ele no fundo diria: não, eu preferia que não me dessem um cigarro. Então a gente tem que procurar saber o que é que realmente a gente precisa, né, e o que gostaríamos que nos fizessem. Porque às vezes a gente está mais preocupado com uma satisfação momentânea, né, do que realmente com o futuro. Depois, então, tem um período da história em que é trabalhado de forma bastante intensa a culpa. E alguns representantes das religiões exploram bastante isso para manter as pessoas sob controle, né? Para as pessoas fazerem o que elas queriam. E isso durou um bom tempo. Em alguns lugares até hoje isso ainda acontece,
né? Trabalhar com a culpa para que a pessoa se submeta a qualquer coisa e dê qualquer coisa. Então, ainda é trabalhado isso. Então, nós não nos livramos ainda desse tipo de pensamento, mas já avançamos um pouquinho, porque não são todos, e tem em todas as correntes religiosas também, tem aqueles que procuram não trabalhar isso, porque a própria psicologia já mostra que isso não ajuda ninguém, atrapalha mais do que ajuda, né? Então, não é um bom caminho a ser feito. E no século XIX veio a doutrina espírita, que trabalhou um pouquinho diferente de todos aqueles ensinamentos de Jesus. Claro, a humanidade já havia evoluído um pouco, a ciência já havia evoluído muito, então ela poderia falar de coisas que não poderiam ter sido faladas antes. Então ela começou a tratar um pouquinho diferente toda essa questão da culpa, do arrependimento, do resgate dessas nossas faltas. E Kardec, então, ao compilar toda a doutrina, né, nos lembra que somos espíritos imperfeitos, mas que estamos sujeitos ainda à prática do mal, né? Que ainda cultivamos esse pensamento do mal e que esse pensamento nos leva a atitudes equivocadas. E que essas atitudes equivocadas vão contra as leis de Deus, que é contra o nosso próximo. Quando a gente pratica o mal, com o próximo, né? E com certeza se reflete na gente mesmo. E que nós vamos, de certa forma, prestar contas disso. Não a Deus. A Deus porque tudo faz parte de Deus, né? Mas não assim uma cobrança dele. É porque nós precisamos aprender para poder evoluir. E essas faltas, geralmente a gente faz porque nós não compreendemos bem as leis de Deus. Nós ainda não conseguimos pensar no momento, parar para pensar, eu gostaria que fizesse isso comigo. Nós não paramos ainda. Temos que tomar uma decisão no momento, a gente não para pensar assim, tão rápido. E também nós não paramos para pensar nas consequências daquilo. Então a gente acaba tomando uma decisão na hora e pela nossa imaturidade, às vezes a decisão não é bem correta, né? não é a melhor solução e que tem consequências e nós temos que arcar com essas consequências. O livro O Céu e o Inferno, na parte 1, no capítulo 7, o item 16, nos traz o seguinte: 16 e 17, vou pedir permissão para ler, porque a gente tem que ser fiel aqui a esse pensamento. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais
que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízos diretos e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus e tempos perpetrados, e desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Então, ele diz: cometemos as faltas. Natural, estamos em evolução. Se nós não cometermos as faltas, dificilmente aprenderemos. Porque se a gente acerta na primeira, foi sorte, né? Porque dificilmente se acerta na primeira. A gente tem que errar alguma coisa para... não, tem que melhorar aqui. Daí na segunda a gente melhora aquilo ali e assim a gente vai até acertar. E depois a gente faz com perfeição. Então as faltas é normal. Quando a gente toma consciência dessa falta, ele diz que tem um arrependimento. E o arrependimento sincero, né? Aquela coisa assim de, prejudiquei, fiz mal, não, isso não é legal. O que é que a gente sente? A vontade de reparar. É natural. Eu gosto muito de fazer analogia, de dar exemplo, porque é assim que eu compreendo melhor. Então, acho que todo mundo é assim. Vamos supor que eu jogue uma pedra na janela de alguém, quebre o vidro, eu causei o prejuízo. No primeiro momento, eu posso até rir, contar para os outros, ficar contando vantagem que quebrei a janela de alguém, sair correndo e ninguém me pegou e qualquer coisa parecida com isso. Mas em algum momento eu vou perceber que aquilo não é uma boa coisa. Às vezes é necessário a expiação, como diz o Haroldo Dutra, né? Que Deus troca a gente de lugar, de agressor passa a ser o agredido. Então é preciso às vezes que eu mude de lugar, alguém quebre a minha janela para eu perceber que quebrar a janela não é uma coisa boa. Mas quando eu me arrependo, aí eu tento reparar. E como isso vai acontecer? Porque assim, eu quebrei, no final, a pessoa teve que ir lá tirar os cacos de vidro, tirar os restos de vidro da janela, contratar um vidraceiro, ou comprar o vidro, contratar o vidraceiro para ir lá colocar, e depois de colocar, a pessoa vai ter que limpar a janela, porque fica sempre suja, vai ter que limpar a janela, para aí sim voltar ao que era. Olha só quanto precisa, isso se a pessoa não se cortou ainda na hora de recolher os cacos de vidro, né? Ou quando colocou no lixo, de repente não colocou no lugar certo, e também a pessoa que faz a coleta do lixo também tenha se machucado. Então, as consequências podem ser várias, que não passam pela nossa cabeça quando a gente faz o ato.
E se eu não me arrepender, eu posso chegar para a pessoa, está aqui o dinheiro do vidro, o dinheiro do cara que arrumou o vidro, e pronto. E ainda achar que estou fazendo muito. Ainda dou, sei lá, um pouquinho a mais para dizer, ainda estou te ajudando. Porque eu ainda não tenho consciência da coisa, do ato realizado. Então, quando eu tenho essa consciência, que eu me arrependo realmente, eu tenho que ir lá pedir desculpas. Não, você não precisa se preocupar. A pessoa não se preocupe com nada. Eu vou dar um jeito em tudo. Vou lá recolher o vidro, vou lá comprar o vidro, vou contratar o vidraceiro, o vidraceiro vai colocar e depois eu vou limpar a janela, vou limpar o chão que também sujou, vou deixar tudo certinho para que a pessoa não perceba que algum dia aquilo foi alterado. Aí sim está reparado. Mas, antes disso, antes dessa reparação, eu ainda estou lá no arrependimento. Então, esse arrependimento é necessário para que a gente mude. E o arrependimento, como a leitura disse, ela já é um avanço, já ameniza a expiação. Por quê? Porque a gente, quando pensa, eu vou reparar isso. Já é uma esperança. A pessoa não vai ter nada contra mim. E Jesus nos pede, para que a gente não faça nenhum mal, mas se fizer, ir lá reparar com uma pessoa enquanto estamos a caminho com ela, para que não haja necessidade de uma queixa futura. Então, essa seria a ordem da coisa, Mas também a gente, às vezes, ao se arrepender, não pensa em reparar o dano. Entra no remorso. E ao entrar no remorso, a gente acaba ficando sem ação, porque fica se culpando pelo que fez, tendo pena da pessoa e pena da gente mesmo, porque a gente fez daquilo, acha que a gente daí tem que sofrer pelo que fez, mas não temos nenhuma ação no sentido de reparar o dano causado. E nós temos 2 personagens bíblicos que representam bem isso. Temos Judas, que após perceber o erro que cometeu, se arrependeu, mas ficou com remorso, ficou se condenando ao ponto de cometer o suicídio. Então, ele não tentou reparar, ele não mudou, ele afundou mais ainda, cometendo suicídio. E temos o exemplo de Saulo, que depois se tornou Paulo, que enquanto Saulo fez o que fez, caçou, matou, maltratou vários cristãos, mas quando nos portões de Damasco, foi surpreendido, e depois com Ananias, que lhe trouxe então a boa nova, ele se arrependeu, é óbvio que ele se arrependeu de tudo que fez, mas ele não ficou inerte. Eu errei, mas daqui para frente eu não vou errar mais. E passou a trabalhar no sentido de divulgar a doutrina de Jesus, reparar os erros que cometeu, e foi o maior divulgador da doutrina de Jesus. Então, olha só a mudança de comportamento, e o que foi um, o que foi outro. Então, se nós erramos,
mas não vamos ficar nos condenando. Vamos, bola para frente. Se aceitarmos que erramos, porque somos imperfeitos, se aceitarmos que erramos, a gente consegue trabalhar isso. Se o orgulho for maior e acharmos que não temos o direito de errar, não podemos errar, nós vamos entrar então no caminho contrário, que é nos condenar e nos atrasarmos ainda mais. Então, aqui também no livro O Céu e o Inferno, no item 27 do mesmo capítulo, nós temos o seguinte: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosa serão no futuro as suas consequências. Sim, se já temos consciência de que erramos e ficarmos adiando por preguiça ou por não quero encontrar aquela pessoa, tem que falar com ela, tem que pedir desculpa para ela, tem que reparar o que eu fiz. Não. Se ficarmos adiando, pior. Não é assim com as dívidas do banco? Quanto mais do cartão de crédito, se deixar jogar para frente, o juro é maior. Né? E é igual. Né? Quanto tivermos consciência, mais para frente jogarmos, nós vamos ficar sofrendo aquele período. Porque aquilo não vai nos deixar livre. Vai ficar sempre no nosso pensamento, vai ficar sempre nos puxando, né, para aquele momento. Então nós não vamos avançar, é mais prejuízo. Então vamos quitar logo a dívida. Daí vem a pergunta da noite, que é a pergunta 1000 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: já deveria estar aberto, né? Já deveria estar marcado aqui assim. Cara. Pergunta 1000. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? A resposta: sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas, ou que possuirdes depois de morrerdes, quando dela não mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atingem o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação que restitua, depois de morto, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornarem inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outra? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Então, podemos já ir resgatando nossas faltas? Sim, podemos. E disso traz como exemplo uma história desse livro, A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira,
em que o Saturnino Pereira, o nome da mensagem é O Merecimento. Saturnino Pereira, eu acho que vocês já devem ter escutado essa história. Saturnino Pereira era uma pessoa, naquela encarnação, uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo. No trabalho dele, todos gostavam dele, né? Ele era atuante em atividades de caridade, né? E tinha sempre uma palavra de otimismo para com os colegas de trabalho, estava sempre bem com a vida. E um determinado dia, acontece um acidente na fábrica e ele perde um dedo, o polegar. E daí todo aquele alvoroço, né? E todo mundo perguntava: meu Deus, logo o Saturnino, uma pessoa tão boa, meu Deus, estava dormindo, sei lá, e como é que pode? Todo mundo preocupado, porque ele era uma pessoa que todo mundo gostava, se dava bem com todo mundo, era caridoso. E tudo bem, levaram ele para o hospital, né? O patrão levou ele para o hospital, botou dentro do carro, levou para o hospital, tratou das providências lá que deveriam ser tomadas. E daí, no final do dia, o Saturnino voltou para a fábrica. Daí o pessoal lá do RH: não, fica em casa, não precisa vir trabalhar, o médico te deu 30 dias de atestado, fica em casa, descansando, recuperando, assim, assado. E daí ele foi para casa, e à noite tinha trabalho no centro espírita que ele frequentava. E a esposa frequentava com ele, e os dois foram aos trabalhos mediúnicos. Ele ficou mais reservado, né? E num determinado momento, o mentor da casa se manifestou e falou para o Saturnino, né? Deu uma mensagem para o Saturnino: estás triste, né? Eu sei que aconteceu essas coisas, mas a bondade de Deus é muito grande. Deus não castiga, Deus usa dos artifícios que tem, né? Para nos ensinar alguma coisa. Te vejo triste, deverias agradecer a perda do dedo, porque na encarnação passada eras senhor de engenho, um homem poderoso, influente. Em uma determinada situação, você esmagou o braço de um dos teus funcionários no engenho, porque ele não podia fazer o que você mandou ele fazer. Mas, quando você foi fazer seu projeto, né, sua programação de reencarnação, você estava programado para você perder o braço também. Mas como você tem sido uma pessoa muito atuante, tem feito muita caridade, tem dado os bons exemplos, mas você não poderia sair ileso, mas não precisava também perder o braço. Então, você perdeu só o dedo para aprender, né? Daí, nisso, Saturnino já mudou de feição, né? Já agradeceu a Deus, porque foi só o dedo, né? E no outro dia estava lá para trabalhar, e o pessoal: não é para trabalhar, não, estou bem, graças a Deus foi só o dedo. E voltou para o trabalho. Então, lembrando que devemos agradecer a Deus sempre, porque tudo que nos acontece é para nos tornarmos pessoas melhores. Tudo que nos acontece é para nos ensinar a sermos bons para os nossos irmãos, bons para todos, né, que nos envolvem, e que, principalmente, possamos contribuir para uma humanidade melhor, para a evolução de todos. Então podemos sim pagar desde já as nossas
as nossas dívidas, as nossas faltas. Eu tenho quanto tempo? Mais 5 minutinhos? É porque tem uma mensagem aqui que eu acho muito, muito, muito boa. E eu gostaria de ler para vocês, porque ela fala de uma situação em que o nosso irmão... deixa eu ver onde é que ela está. Não. Por que eu não marquei? Eu achei que não ia dar tempo, eu acho. Desculpe, meus irmãos, mas eu queria ser fiel. Aqui, 219, achei. Visão de Eurípides. Já devem também ter escutado essa mensagem, que diz o seguinte: começava Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num turvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, tremou. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. Em um deslumbramento de júbilo, reconheceu a presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildes. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhes as mãos, ou estirar-se à maneira de cão leal aos seus pés, mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve, abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam.
Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém, a divina revelação que lhe vibrava na consciência entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer um dia, servindo até a morte. Obrigado pela atenção de todos.